contribuição do jogo no método analítico para alunos em processo de alfabetização do segundo ano do ensino fundamental. Este trabalho trata da utilização de jogos analíticos no auxílio a alunos em processo de alfabetização e foi aplicado em uma escola da cidade de Guaratinguetá. A necessidade surgiu após a observação das dificuldades de assimilação fonológica e gráfica dos alunos durante a visita do grupo. Para o experimento foi desenvolvido e utilizado um protótipo do jogo. O processo de ensino-aprendizagem envolve inúmeras relações, as quais são inerentes a eles, como as relações fisiológicas, as relações emocionais, as relações psicológicas e as relações sociais. Isso posto, buscou-se entender um pouco mais sobre os métodos de ensino, particularmente o método analítico, que embasou a pesquisa. O método analítico passou a fazer parte das escolas brasileiras por volta do século XIX e tem por definição a utilização de um método mais intuitivo, do simples para o mais profundo. Tem ainda como princípios as unidades linguísticas maiores, como palavras, frases ou pequenos textos, para então incidir sobre partes menores como letras e sílabas. Isso se dá por conta do reconhecimento de que a leitura é um ato global, audiovisual, e está dividido em 3 processos: palavração, setenciação e global. Assim, para este presente trabalho, optou-se pelo método de palavração, em que as palavras significativas são apresentadas em agrupamentos, retiradas de entrevistas com os alunos, e os mesmos devem aprender a partir da visualização e pela configuração gráfica, fazendo relação da palavra com a imagem e elaborando uma análise de 2 elementos. Obrigado. A alfabetização, entendida pelos estudos piagetianos, compreende processos de aprendizagem vinculados a objetos simbólicos, enquanto produtos sociais e culturais. Para Batista e Soares, o ensino e o aprendizado de uma tecnologia de representação da linguagem humana, caracterizada pela escrita, é chamado de alfabetização. Para dominar essa tecnologia, são necessárias aptidões motoras e cognitivas, além de ser capaz de manipular instrumentos e equipamentos de escrita. A Base Nacional Comum Curricular fala sobre o conhecimento das relações fono-ortográficas ser indispensável. É importante inteirar-se sobre a mecânica da escrita. Soares, em 1985, já ressaltava o ponto sobre a compreensão de significados através do código da escrita, e completa: não se consideraria alfabetizada uma pessoa que fosse apenas capaz de decodificar símbolos visuais em símbolos sonoros, lendo, por exemplo, sílabas ou palavras isoladas. Como também não se consideraria alfabetizada uma pessoa incapaz de, por exemplo, usar adequadamente o sistema ortográfico de sua língua ao expressar-se por escrito. Assim como dizia Paulo Freire, há também a leitura de mundo. De acordo com a BNCC, a alfabetização é o foco da ação pedagógica nos 2 primeiros anos do ensino fundamental, a fim de ampliar as oportunidades dos alunos para se apropriarem desse sistema de leitura e escrita, além de desenvolver também habilidades como autonomia e protagonismo da vida social. Dos métodos de alfabetização tradicional, nós temos o sintético e o analítico. O sintético consiste em trabalhar as letras do alfabeto, né? Começa pelas vogais, A, E, I, O, U, e depois passar para as consoantes. E para depois ainda começar a escrever as sílabas. Já o método fônico, a criança, o aluno, ele tem que fazer uma associação entre o grafema e o fonema. Ou seja, ele tem que associar, lembrar que cada letra representa um som que a gente emite. Todas as letras produzem sons, exceto o H. Mas a partir daí, do som das letras, é que ela vai formar as sílabas para depois formar as palavras também.
Já o método silábico, a criança, o aluno faz aprende a partir das sílabas, né? Como, por exemplo, essas sílabas complexas. Tem a sílaba simples, vou mostrar a sílaba simples. Ela utiliza várias sílabas para formar palavras, para depois formar frases e assim por diante. Ao contrário do método sintético, que parte da parte menor para a parte maior, da letra para a sílaba, para a frase e para a palavra, né, em frase, o método analítico é o oposto. Ele parte do todo para o pequeno, para o menor, para a parte menor. Ele começa da palavração, né, sentenciação e global. São 3 métodos dentro do método analítico. A palavração, a criança tem uma lista de palavras que ela decodifica, ela decora, mas que faz sentido para ela. Essa lista pode ser uma lista de animais, pode ser uma lista de brinquedos, ou então uma lista de palavras que faz algum sentido, de um texto, por exemplo, como esse daqui. A sentenciação. A sentenciação já é um pouquinho maior do que a palavração. A sentenciação já vai partir de uma frase. Da frase, a criança vai aprender primeiro a frase, para depois aprender as palavras que tem na frase, e para depois ir fazendo as sílabas e, por fim, a letra. Já a parte do método analítico global, já parte do texto. É um texto que a criança aprende durante várias leituras, fazendo sobre o texto. A partir dali que ela vai conhecer as palavras, ou melhor, as frases primeiro, depois as palavras, depois as letras. O método empregado nessa pesquisa foi inicialmente qualitativo, ou seja, foi apenas uma entrevista com a professora e a observação para analisar, né, quais seriam os pontos que a gente iria abordar. Logo depois dessa entrevista foi levantado as hipóteses para essa pesquisa e foi adotado um método experimental, que foi a aplicação de um jogo para os alunos da sala, na sua maioria, que não eram alfabetizados, a fim de tentar um nivelamento desses alunos. Foi utilizado um método tradicional, antigo, certo? Analítico, de palavração, que significa utilizar a palavra como ponto de partida para a utilização do projeto, certo? Para a aplicação do projeto. Esse método de palavração foi denominado palavração significante, porque iniciou-se pela utilização de palavras que tivesse significado para esses alunos. Então foi feito, depois de tudo isso, a gente coletou dos alunos todas as palavras que faziam parte do repertório emocional desses alunos, como o próprio nome, como o nome de um parente, a cor que mais gostava, o brinquedo que mais gostava. E aí o protótipo foi elaborado a partir dessas palavras. Inicialmente, a palavra foi colocada de maneira inteira para a criança e pedido para que ela lesse essa palavra. Depois disso, as crianças receberam as palavras separadas por sílaba e leram essas palavras de maneira fônica, né, por sílabas. E depois foi pedido para que as crianças tentassem formar outras palavras a partir das sílabas que estavam lá. E essa parte foi muito interessante, porque com um pouco de intervenção que foi necessário nesse momento, que vocês vão ver no vídeo após, as crianças conseguiam formar novas palavras e hipóteses de escrita
a partir dessas palavras. Logo depois disso, com um tempo de aplicação, nós pedimos para essas crianças tentarem elaborar frases com essas novas palavras, né? Ou com as palavras novas formadas, ou com as palavras que já existiam. Logo depois disso, depois da aplicação desse jogo para as crianças, a análise dos dados foi feita através de entrevista também, formulada para a professora, que apresentou os dados que ela achou significante da apresentação dos jogos. A professora colocou que o jogo foi relevante, apesar do pouco tempo de aplicação, certo? Porque necessitava de um tempo maior para essa intervenção, e nós aplicamos as quantidades de vezes que conseguimos, e que se a gente tivesse um maior tempo para a utilização desse material, seria mais significante ainda, e então o levantamento dos dados foi dado a partir dessa entrevista com a professora. Deste modo, fica registrado a relevância desse trabalho, no sentido de que não existe apenas uma maneira de se alfabetizar, mas se deve se utilizar de todas as metodologias possíveis para se alcançar esse objetivo. Afinal de contas, cada pessoa é um ser único, certo? E que nós devemos, quanto professores e quanto alfabetizadores, tentarmos todas as possibilidades mais uma, para que esses alunos alcancem o objetivo, né? Não apenas só na questão da alfabetização, mas na questão do letramento também, porque a criança deve ser exposta à maior quantidade possível de hipóteses, de leitura, de escrita, a uma diversidade de textos, independente do tipo de texto que se a criança sentir vontade de ler aquele texto, que seja dada a oportunidade. Então, o universo do letramento, ele é gigantesco. E esse trabalho veio a tentar sanar essas dificuldades e contribuir para a alfabetização dessas crianças. E julgamos que tivemos uma pequena, mas importante ação nesse processo de alfabetização das crianças e letramento. Muito obrigada. Adriele, o que está escrito aqui? Balão? Mas balão começa com que letra? Ba. E aqui começa com ba? Começa com que letra? Então, o que está escrito aqui? Vamos tentar ler? Amarelo, muito bem. Vamos lá, e as outras palavrinhas, você consegue ler? O que está escrito aqui para ti? Batata, muito bem. E aqui, você sabe? Super-homem, muito bem. Homem, muito bem. E aqui, o que está escrito, Adriele? Gato. Gato, mostra com o dedinho para ti, onde está escrito gato? Gato. E aqui nas outras fichinhas? Gato. Muito bem. Vamos ver agora, Adriele, se a gente consegue formar outras palavrinhas com essas fichinhas? Terceiro. Adriele, mostra pra ti qual outra palavrinha que você formou. Pera. Pera, muito bem. Qual palavrinha que você formou, Adriele? Reta, muito bem, 8 palavrinhas já.